Próxima convidada e perceber como é que ela descobriu a mediunidade que tinha. Margarida Freitas tem 40 anos, mas lembra-se perfeitamente do que começou a sentir ainda em criança. Margarida tinha 8 anos quando teve as primeiras sensações estranhas a que não sabia dar o nome e que a faziam ter medo. Criada no seio de uma família católica, Margarida desvalorizou sempre o que sentia, mas hoje confessa que durante muitos anos viveu angustiada. Aos 23 anos casou e abraçou a experiência da maternidade, mas a felicidade parecia ameaçada. O bebê chorava noite e dia e Margarida foi aconselhada a procurar ajuda espiritual. Porém, só ao fim de 1 ano, já desesperada, é que foi a um centro espírita. E garante que foi no espiritismo que encontrou as respostas que precisava e concluiu que afinal tem o poder mediúnico de comunicar com almas que já partiram. Mas se no início não quis aceitar a mediunidade com que nasceu, hoje encara como uma missão a capacidade que tem de ser ponte entre os vivos e os mortos. E aqui está ela. Olá, Margarida, muito boa tarde. Olá, Margarida, boa tarde. que longo trajeto, recheado de tantos episódios, meu Deus. Já viveu coisas tão, umas angustiantes, outras felizmente, enfim, bastante boas e bastante felizes. Primeiro, temos aqui uma menina, vamos dizer assim, que em muito tenra idade viveu coisas que a assustavam porque não as percebia. Que memórias é que ficaram da infância, dessa fase sem respostas? Pronto, a memória mais viva e que ainda hoje eu recordo e que ainda hoje tenho o sentimento bem presente foi uma noite, eu estava a dormir, devia ter mais ou menos 8 anos, e de repente senti uma mão a passar-me pelas costas abaixo, mas foi profundo, foi mesmo... Não dá aquela sensação de estar a sonhar e acordar de repente, porque eu ainda hoje sinto essa sensação, não é? Essa sensação. E eu, na altura, acordei a gritar e disse à minha mãe o que é que estava a passar. E ela disse, tu estás a... Isso foi um sonho e não vale a pena estares assim, isso não foi nada. E eu pensei assim, mas como é que ela me pode estar a dizer que não foi nada se eu senti? E se eu sei que senti? E chorei e disse-lhe, mãe, eu senti mesmo. E ela desvalorizou. E eu pensei, pronto, se calhar foi mesmo sensação minha. Uma coisa pronto. da minha cabeça. Lá passou, mas foi de facto tão vivido que eu hoje consigo recordar. Eu, se fechar os olhos, eu consigo sentir. Depois, de vez em quando, eu sentia presenças, às vezes estava a olhar para o lado, era como se tivesse ali pessoas comigo. Mas não as via, só sentia. Só sentia. Às vezes sentia mesmo aquele olhar profundo, como se tivesse... Quando uma pessoa parece que nos está a ler a alma. Quando nos sentimos muito observadas, embora não se veja onde é que está quem nos observa, exatamente. Não é? E eu dizia, meu Deus, mas o que é que se passa? O que é isto? Mas depois acabei por também nunca me abrir com esta situação, porque as pessoas acabam por não acreditar em nós. Acabam por achar que nós somos malucos. Há muito esta conotação. Mas a Margarida, desculpe interromper, a Margarida, pelo menos ali num determinado período da sua vida, se calhar quando era mais jovenzinha, no início ainda partilhava, Sim. Só que desvalorizavam sempre aquilo Sim. que via e que sentia e que... Era sempre imaginação, és tu que estás a imaginar, és tu que estás a pensar, isso não é nada... E a própria Margarida, às tantas, com tantas vezes lhe dizerem isso, chegou ou não a colocar a hipótese de ter alguma doença psiquiátrica, sei lá, Sim, uma bipolaridade, cheguei. uma coisa assim? Às vezes, como mudava de repente de humor tão depressa, estava bem, como a seguir estava com o humor alterado, eu cheguei a pensar que era bipolar. Eu cheguei a pensar, pronto, isto se calhar tem a ver com doenças do foro psicológico. Psiquiátrico. Inclusivamente eu fiz há algum tempo psicoterapia, não por esta situação, mas por outras situações, e cheguei a falar nisso ao médico, lhe dizer, eu acho que sou bipolar. E ele depois na altura explicou-me que ser bipolar não era só estas sensações, explicou-me que havia outro tipo de sintomas. Mas, e chegou a consultar alguma vez um psiquiatra? Sim. Sim. Para ter porque eu às vezes sentia isso. Se eu não tenho uma explicação lógica, se eu não encontro uma explicação, nós temos que procurar e despistar todas as respostas. E no fundo, quando nós não encontramos as respostas assim à mão, nós vamos procurar as respostas médicas. Mas quando nem essas nos satisfazem, nós temos que procurar outras. Claro. E no fundo... Foi isso que acabei por fazer. Foi isso que aconteceu. O certo é que a Margarida já mais tarde casa, é mãe. E ser mãe já é uma coisa muito bonita, é uma experiência para ser vivida muito intensamente,
Mas a sua tarefa não esteve facilitada nos primeiros tempos. Não. Nada facilitado. Então, o que é que se passava com o seu filhote? Eu costumo dizer que tive depois 8 anos para pensar em ser mãe novamente. O meu filho chorava de noite e dia. Era impressionante porque ele só chorava por 2 motivos, era por tudo e por nada. E nunca chegava a perceber o que é que ele tinha? Não, eu chegava a sair com ele de casa, à meia da noite, ele a chorar num pranto, parecia que estava com qualquer coisa, uma dor. Ele chegava ao carro, adormecia, chegava ao hospital, eu já tinha vergonha, pronto, porque os médicos diziam: oh mãe, é mãe pela primeira vez, aquelas perguntas. Mãe de primeira viagem, blá, 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 blá. E eu dizia: mas a criança estava a chorar, eu não sei o que é que a criança tinha. E eles diziam: mas a criança não tem nada. E lá ia eu para casa, mas assim que entrasse em casa, ele parecia que tinha ali um sensor, desatava a chorar e chorava. Ou seja, o chorar o dia todo era dentro de sua casa? Era. Se levasse o menino, por exemplo, para a casa de outro familiar, isso não acontecia? Não. Eu saísse de casa, ele... Espantoso. Ele não chorava. Acalmava? Acalmava. Aliás, ele se estivesse a chorar e se eu saísse, ele acalmava. Mas assim que eu chegasse, ele voltava à mesma... era com a sua presença? Era com a minha. Pelo menos eu estava presente e ele estava também. Estávamos ali... Havia assim... Isto durou quanto tempo, oh Margarida? Porque não dormir de noite nem de dia, a pessoa às tantas está à beira da loucura, não é? Isto ainda durou muito tempo. Pronto, eu felizmente a minha mãe depois, durante o dia, ficava com ele para eu poder descansar, porque senão não havia... E ele chorava quando estava com a avó? Por vezes não, por vezes sim, pronto. Tinha ali aquele período que de vez em quando também chorava. Mas isto ainda durou muito tempo. Eu ainda mudei de casa para... Eu vivia em Abrantes nessa altura, depois... questões profissionais, viemos viver para Rio Maior. Aí as coisas acalmaram um bocadinho com ele, mas começaram outras situações. Como assim? O que é que aconteceu? Eu vivia numa casa, volta e meia, era uma casa isolada, uma vivenda, e de vez em quando sentia no sótão, não vivia lá ninguém, era como se caíssem berlindes. Eu sentia mesmo as bolinhas a bater. E aquele era cíclico. Sentia-as mesmo a bater. Um dia também vou entrar em casa, também ainda hoje nós nos rimos. Hoje rimos-nos com isso. Na altura não achei muita graça. Porque eu vou entrar em casa e vejo uma coisa preta a atravessar-me à frente do caminho e eu disse assim... Eu tinha um cão na altura e disse: Snoopy, para quieto. Mas quando liguei a luz, porque isto era aí umas 7 da noite, no inverno já estava de noite, quando liguei a luz estava o cão impávido e sereno ali ao meu lado, a olhar para mim, como quem diz: o que é que foi que se passou? Porque eu estou aqui, não... Só que eu vi um gato passar-me à frente, foi para o sótão, eu fechei o sótão à chave e disse ao meu marido: olha, quando chegares a casa, vai lá acima ao sótão, está lá um gato, e tirou de lá, porque eu já não vou lá, porque eu estou aterrada de medo. E diz-me ele assim, depois que ele chegou, diz ele assim: fizeste-me andar 2 horas à procura de um gato que só tu viste e que eu não vi em lado nenhum. Não havia gato? Não havia gato. E eu disse-lhe a ele: olha, tu podes não acreditar, mas que eu vi o gato, eu vi o gato. E que eu fechei no sótão, eu fechei no sótão. E ele: não, tu também se calhar pensaste que viste o gato, ou foi o cão, assim o cão estava ao pé dos meus pés, sossegado. Hoje nós rimos-nos com essa história. Sim, mas na altura não deve ter achado piada nenhuma. Não achei piada nenhuma. Bem, eu sei que a Margarida sentia muito medo destas situações, Sim. porque não as compreendia, porque não percebia, porque os outros também não a compreendiam e às tantas a Margarida deixou de partilhar, porque Sim. estava com receio de ser alvo de chacota por parte das outras pessoas que dissessem que não estava bem da cabeça, até que uma amiga sua, observando o que se passava com o seu filho, que não parava nunca de chorar, e estas situações, lhe diz: é um centro espírita que tens que ir. O que é que achou desta sugestão? Eu vou ser sincera, quando me disse isto, eu achei: esta está maluca, só pode. Agora eu vou a um centro espírita. Eu? Eu? Não. Porque nós, todos, no geral, temos a sensação que um centro espírita... Temos uma conotação muito negativa com o centro espírita. E eu tinha essa conotação. Portanto, hoje em dia, quando as pessoas às vezes me dizem: ir ao centro espírita, eu às vezes rio-me, porque lembro-me dessa altura. Eu andei 1 ano. A adiar? Com estas peripécias, eu andei 1 ano, até que houve um dia que eu disse: não, é assim, seja ou não seja, isto já é o último... Recurso, vamos lá. E quando lá cheguei, achei muita piada, porque toda eu tremia, eu ia muito, muito nervosa, e cheguei lá, e quando me receberam, contei o caso e disseram: bem-vinda às pessoas normais. Eu olhei para a pessoa e achei: pronto, se calhar aqui consigo aquilo que nunca consegui noutros lados. Uma resposta. E, de facto, à medida que fui
conhecendo a doutrina, que fui estudando, porque é uma doutrina de estudo e essencialmente é isso. E à medida que fui frequentando os estudos que eles vão fazendo, que são gratuitos, e isso é importante, porque as pessoas ali aprendem, mas aprendem gratuitamente, nada é cobrado. Eu fiz o estudo básico, onde se dá os primeiros pilares da doutrina, e fui ficando. Eu costumo dizer que hoje em dia já faço parte da mobília, porque uma pessoa vai ficando. Porque ali, de facto, eu recebia respostas que até aqui... Que até aí não tinha obtido. Não. Já vamos saber, junto da Margarida então, ou com a Margarida, melhor dizendo, como é que é a vida dela presentemente. Ou seja, já passaram uns bons anos desde este momento que a Margarida estava agora a contar, e ela hoje é uma mulher com um testemunho bem diferente. Ela já vai explicar o que é que viveu e como é que vive hoje. Agora, lembro os nossos espectadores daquilo que pode contar na sua bolsa para viver a partir de hoje e que não tem, que é com um prémio extraordinário, um prémio que hoje é garantido. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que há um determinado valor que quem estiver ao telefone, aconteça o que acontecer, esteja nervoso, não esteja nervoso, seja capaz de dizer o nome ou a localidade ou nada, apenas olá e fica ali, não interessa, damos-lhe na mesma o prémio, que é um prémio de 5.000 euros. Este é o valor garantido, quer dizer o prémio que sai de certeza, aconteça o que acontecer. Mas para além destes 5.000 euros, vamos também atribuir o valor de uma das estrelas. A nossa estrela maior, a nossa estrela do jackpot, a mais gordinha, está tão linda, tão apelativa. Uma pessoa põe os olhos nela e não consegue tirar dali os olhos. Tem 12.300 euros. Tanto dinheiro, meu Deus do céu. 12.300 euros e esta estrela também pode sair. Não há razões para ficar aqui. É só questão de se inscrever através do nosso número de telefone 760 100 760. Ouviu bem o número de telefone? Quer que eu repita? Eu repito. 760 100 760. Lembro também que esta mesma inscrição não deve ser esquecida hoje, ou seja, se foi selecionado, já não tenho que pensar mais nisto, se não foi selecionado, olha, não vou pensar mais nisto. Tem sempre de pensar, porque no dia 31 nós vamos buscar um número de telefone que pode ser o seu marcado hoje, ou o seu até marcado no outro dia qualquer, desde que o Passatempo enfim, lançou estes prémios, e atribuir então a esse mesmo número 2 prémios. Não 2 prémios. Há alguém que para a semana, na quarta-feira, recebe 30.000 euros e um carro. As duas coisas. As duas coisas. 30.000 euros e um carro. Portanto, está a olhar para o carro neste momento. Nós estamos aqui, eu e a equipa e as meninas, estamos na fase das despedidas, porque é a última semana. Daqui a uma semana o carro, tchau, tchau, adeus, até à próxima. E aí vai ele para a casa de um dos nossos espectadores. O telefone 760 100 760 continua ao seu dispor para que possa garantir então a sua inscrição. 760 100 760. Vá marcando então. Bem, Margarida, depois de entrar então no centro espírita, de começar a estudar a doutrina, conseguiu perceber porque é que estava a viver todas aquelas coisas? Porque é que o seu filho era uma criança tão agitada, tão inquieta? Afinal, qual era a origem de tudo isto? Quando nós vamos ao centro espírita, aprendemos uma coisa que é uma realidade e que deixa de ser uma crença para passar a ser aquilo em que nós acreditamos e sabemos que é uma verdade. A morte não existe, portanto, o corpo morre, mas nós continuamos como espíritos. E por vezes há comunicações, por vezes eles comunicam connosco e por vezes utilizam estas situações para nos despertar para essa realidade. Porque às vezes não foram. Costumamos dizer que nós progredimos por 2 caminhos, o da dor e do amor. Mas nós, como somos teimosos, é muito mais fácil o da dor, porque nós o do amor ainda não conseguimos lá chegar. E esta situação acabou por me despertar para essa realidade, que afinal a morte não existe. A vida termina num corpo, mas o espírito continua. E se continua, tem possibilidades de se comunicar. E não se comunicam só espíritos maus. Comunicam-se todo o tipo de espíritos. Aliás, os espíritos nem são maus. Por vezes não são esclarecidos, não são suficientemente esclarecidos. E é isso que faz com que, por vezes, eles utilizem certas situações menos agradáveis para nós. Então, mas isso significa que alguns espíritos que queriam comunicar com a Margarida utilizaram o seu filho para alertar, no fundo, para alertar para esta outra realidade, ou seja, mexendo com o seu filho, que era a pessoa mais preciosa para si, sem dúvida, obrigavam a Margarida a ir à procura Sim. de respostas. E foi aí que chegou. Foi. Agora,
estes espíritos que estão no... Enfim, que querem comunicar com quem cá está, querem comunicar porque têm coisas para transmitir sobre pessoas que conhece, sobre pessoas que desconhece. Como é que é, Margarida? Explique-me lá um bocadinho. As comunicações, por vezes, são os próprios espíritos que se encontram em situações que eles não sabem o que é que se está a passar com eles. Há espíritos que nem sequer sabem ainda que já partiram. Ainda estão tão agarrados à matéria que eles próprios ainda não se... Estão baralhados. Estão. Muitos deles nem se apercebem que já partiram. E a mediunidade acaba por ajudá-los nessa fase. Porque eles, ao contactarem, eles ao manifestarem-se, muitas das vezes depois são encaminhados e são esclarecidos do que é que se passou de uma forma às vezes mais suave do que lhe dizer estás morto, porque para eles também não é fácil. Isto é como tudo. Se eu aqui levo um determinado ensinamento, um determinado conhecimento, eu quando pensar para o lado de lá não fico mais esclarecida, nem fico mais inteligente, fico exatamente aquilo que eu sou agora. Claro. E aqui é a mesma coisa, se eles estiverem muito agarrados à matéria, é isso. Quanto às comunicações para familiares, poderá ser útil. Às vezes, se houver um pai que esteja numa situação angustiante, tristeza, eles poderão dar essa mensagem para apaziguar. Mas não é essa a tarefa, nem é essa, no fundo... O propósito, o propósito. Não é? O propósito é ajudar tanto a equipa espiritual como... tanto o espírito como, por vezes, a família, dando-lhe o consolo de que a vida continua. E aí, sim, é o papel fundamental do espiritismo, que é explicar-nos que a vida continua. Nós não temos que temer, porque, de facto, quando passarmos para o lado de lá... Há uma continuidade. Exatamente. A Margarida, que neste momento, enfim, tem a sua vida pessoal, familiar, profissional, mas que é no centro espírita que, no fundo, dá apoio a quem precisa dentro do centro, ou seja, faz este trabalho junto de outras pessoas exatamente na mesma situação. Deixe-me ouvir aqui a doutora Gláucia Lima, e eu gostava que já agora, e porque tive conhecimento que a doutora Gláucia Lima fez uma investigação, até para um laboratório farmacêutico, uma investigação sobre a personalidade das pessoas com capacidades mediúnicas. E a conclusão é que foi possível obter conclusões ou não? Sim, Fátima. Esse trabalho foi concedido através de uma bolsa de investigação em 1986. Esse trabalho foi intitulado Os Aspectos Psicofisiológicos do Transe Mediúnico e consistia em estudar, basicamente, a personalidade dos médiuns, justamente com um grupo de controle de pessoas que não seriam médiuns ostensivos e outras pessoas que seriam médiuns ostensivos, com faculdades principalmente de psicofonia, que seria aquela dita faculdade de incorporação mediúnica, e pessoas que seriam médiuns de psicografia, escrita mediúnica. E outras pessoas que seriam um grupo de controle que não teria essa mediunidade ostensiva. E observou-se que essas pessoas foram aplicados testes de personalidade e outro tipo de teste que já vou referir. E observou-se que essas pessoas não tinham diferenças estatisticamente significativas em relação ao padrão de personalidade. Não tinham uma patologia de personalidade característica ou anormalidade na sua personalidade que as caracterizasse como diferente das outras pessoas daquele grupo controle. Teriam uma personalidade normal. Normalíssima. Isso é muito importante ser dito, não é? Depois, essas pessoas teriam, sim, num teste específico que nós aplicamos, que seria um teste para eventos dissociativos, principalmente os médiuns de psicofonia, que seriam os médiuns de incorporação, de fato, um nível mais elevado de pontuação. Ou seja, eles teriam mais predispostos a eventos dissociativos. Isso é congruente com o fato de eles estarem mais predispostos a eventos de transe, o que não quer dizer que seja uma característica patológica, efetivamente, né? Se eles estariam mais predispostos ao transe mediúnico, portanto, seria efetivamente mais uma característica que predisporia ao fenômeno mediúnico. Mas não seria uma característica patológica. Muito bem. Isso é muito importante esclarecer e penso que é o caso da Margarida, não é? Psicofonia, ou seja, a Margarida incorpora e, portanto, diga lá isto de uma maneira correta que eu não sei. Diga. Não há incorporação. Não há incorporação? A comunicação é feita mentalmente, por telepatia. Portanto, o espírito não incorpora. O espírito aproxima-se e utiliza... E, portanto, a Margarida fala com a sua voz ou com a voz... Não, falo com a minha voz. Com a sua voz. Pronto.
Porque... Muito bem. Eu sei que havia muito mais para contar ao Margarida, o tempo voa num instante, mas eu sei que é uma mulher francamente satisfeita por ter aceite, para já ter encontrado as respostas que encontrou, Sim. estar em paz com aquilo que se passa consigo e depois encaixou isto na sua vida como outra coisa qualquer e, portanto, ajuda quem precisa Sim, e quem procura. dá-nos muita paz de espírito e ajuda-nos a apaziguar-nos também a nós, porque encontramos as respostas e, no fundo, vemos que há uma realidade que já está mais que quase provada, apesar de ser negada, e a vida continua. E acho que, essencialmente, é um conforto muito grande para nós sabermos isso. Muito bem. Margarida, gostei muito de a conhecer, muitas felicidades, Obrigada. tudo de bom. Um grande aplauso para a Margarida. Ora, muito bem.